O manejo de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar está cada vez mais complexo. O ciclo longo, aliado à presença cada vez mais frequente de invasoras de difícil controle no canavial, tornam essa ação complexa e desafiadora. Pensando nisso, a indústria de herbicidas tem desenvolvido soluções inovadoras para o setor e vamos saber mais sobre isso com o engenheiro agrônomo da Rotan do Brasil, Gabriel Ceballos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Prazer todo nosso. Então, Gabriel, quais são os principais desafios dos agricultores no manejo de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar? Bom, Juliana, as principais dificuldades, né, hoje que nós encontramos no manejo de plantas daninhas em cana-de-açúcar está relacionado principalmente pelo fator de que a gente tem diferentes ambientes, né, de produção durante todo o ano da cultura. Então, nós temos cana-soca, nós temos cana-planta, nós temos época úmida, época seca, e nós temos plantas daninhas de difícil controle de folha larga, que é um exemplo das 3 M's, mamona, mucuna e merrêmia, e também temos plantas daninhas de folha estreita de difícil controle, que é o exemplo também de capim-colchão, capim-colonião, as braquiárias, que são plantas daninhas que necessitam de produtos que entreguem um longo período residual. E aliado a isso, o produtor ele precisa, né, o canavicultor, os usineiros precisam de produtos que entregam um período que tem um tempo de meia-vida bem interessante, aí, principalmente para os momentos de soca seca, que são situações em que o canavial ele demora um período um pouco maior, a 120 dias, 180 dias, algumas situações 90 dias, para fechar a linha. Desta forma, você tem dificuldade em controlar a planta daninha com produtos com baixo residual. Então, o que acontece? Quando nós temos situações semelhantes a essa, em que são épocas secas, épocas de frio, a cultura não consegue se desenvolver, e aí com isso nós precisamos de produtos que entregam um residual um pouco maior. Além disso, existe um problema, né, um problema quando a gente trata de herbicidas, e mais quando a gente fala de planta daninha. Para a planta daninha acaba sendo também uma dificuldade, então torna-se interessante, que é a situação da palha na cultura, né? A palha ela prejudica um pouco o desenvolvimento da planta daninha, no entanto, também dificulta o adentramento do herbicida até o solo, porque o herbicida ele só vai controlar a planta daninha a partir do momento que ele entra em contato com a semente ou com a raiz da planta daninha, ou seja, está localizada no solo. As plantas daninhas de folha larga, que apresentam grandes dificuldades de controle, né, que no caso da mucuna, mamona, merrêmia, são plantas daninhas que também apresentam uma grande reserva energética na semente. Sendo assim, ela passa por períodos críticos de forma que outras plantas daninhas com folhas com baixa reserva na semente não conseguem passar. E a Rotan, né, trabalhando nesse sentido, desenvolveu algumas tecnologias de manejo, né? A gente sempre brinca dentro da companhia, né, que a Rotan, além de muita tecnologia, nós também ensinamos truques para cachorro velho, né? Então são moléculas que são já consolidadas no mercado e a gente trabalha no sentido de trazer novos posicionamentos, né? Que é o caso do nosso Metsuran. A gente está trabalhando aí com uma extensão de bula e aumento de dose para poder trabalhar nessas plantas daninhas, principalmente 3Ms.
Essa então é a solução que a sua empresa criou para poder ajudar o produtor de cana a lidar com as plantas daninhas. E como esse produto deve ser aplicado na lavoura? Ele pode ser usado em todas as modalidades de plantio e quebra de lombo? Explica para gente. Bom, o Metsuran é um produto extremamente versátil, né? Ele pode ser utilizado desde a operação de PPI com residual, PPI sem dessecação sem residual. Ele vai associado aí com glifosato na dessecação sem residual e pode ser um substituto do 2,4-D. Na situação de PPI, ele é adicionado com bons graminicidas, né? Principalmente para redução do banco de sementes. Na situação de cana-planta, também ele é associado a bons graminicidas, principalmente para controle de folhas estreitas de difícil controle, além das 3Ms, que também são de difícil controle. E em cana-soca, ele pode ser associado também a bons graminicidas, e ele entrega um período de controle aí de aproximadamente, nas doses que nós estamos trabalhando e posicionando, entre 90 a 150 dias. Então, a gente sabe que cana-de-açúcar, quando na situação de planta, nós precisamos de, geralmente, estender o controle da cultura. Então, além da aplicação de plantio, nós precisamos realizar uma aplicação de quebra-lombo, e esse produto também pode ser posicionado neste momento. Gabriel, e existe um período do ano específico para aplicação do herbicida no canavial ou pode ser em qualquer época? Então, o agrônomo, né, o agrônomo responsável aí por conduzir toda a dinâmica, né, de herbicidas dentro de uma usina ou dentro de um fornecedor, ele precisa ter em suas mãos algumas ferramentas que são indispensáveis, né? As ferramentas são tecnologia de aplicação muito bem acurada e moléculas herbicidas que atendam à necessidade dele no momento que ele precisa realizar o controle. Então, entenda bem que, no caso do Metsuran, nós podemos utilizá-lo em diversas situações durante todo o ano, todo o ciclo da cultura. Ou seja, quando eu digo todo ano, significa que seja em situação de plantio, em situação de cana-soca, em situação de PPI, em situação de dessecação e na situação seca e na situação úmida, que são essas as principais adversidades que encontramos no canavial. Para auxiliar o manejo de folhas estreitas, a Rotan também tem um produto chamado Hexanil, que é a base de hexazinona. É um produto muito, muito importante também para o controle de folhas estreitas. Estes dois produtos, eles trabalham em conjunto em algumas situações, outras situações é necessário o adicionamento de outras moléculas que nós temos hoje no mercado disponível. Muito obrigada por todas as dicas, esclarecimentos e recomendações. Gabriel Ceballos, engenheiro agrônomo da Rotan do Brasil. Um prazer ter você aqui no Agro em Revista. Ok, muito obrigado, né? E, Juliana, além disso, a Rotan, ela tem aí pela frente, né, pelo menos 3 produtos nos próximos 4 anos, por ano, né, para ser lançado. Então, nós estamos com uma linha completa de produtos de herbicidas, né? Além disso, estamos trabalhando com muitos inseticidas e vamos entrar no mercado de suco também, com nematicidas de qualidade e fungicidas de qualidade. Muito obrigado aí pela oportunidade.